Estamos de volta com o primeiro bloco com Tião Bocalon, ele que é o terceiro sabatinado de uma série de 4 entrevistas que nós faremos aqui com os candidatos ao governo do Estado. Tião Bocalon é do Democratas e candidato pela coligação Produzir para Empregar. Bocalon, é uma satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Arquibaldo, boa noite a todos os amigos, boa noite, Osmir, boa noite, Narciso, Luiz Carlos. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Isso é bom, democrático. Eu espero que me dê bem nessa hoje. Candidato, uma constatação que todos nós temos feito é que o senhor ultimamente, nestas eleições pelo menos, tem evitado citar a Acrelândia. Na maioria das entrevistas que o senhor deu, o senhor pouco falou de Acrelândia, ao contrário das eleições anteriores, sobretudo a de 2012, onde o senhor praticamente só falava nesse tema. O senhor foi orientado pelos seus assessores a não tocar no tema Acrelândia? Olha só, nós temos sempre as informações da rua. E a rua realmente começou a falar muito isso pra gente. E quando a rua começa a falar, você tem que respeitar o que a rua manda. E por isso a gente deixou de falar um pouco mais do nome da Acrelândia. Mas não me arrependo do tanto que eu falei, porque eu sou conhecido por onde eu ando nesse estado, em qualquer município que eu vá, eu sou reconhecido pelo trabalho onde eu realizei. E ninguém pode negar seu passado. Meu passado é limpo, de um prefeito que foi prefeito por 3 mandatos, graças a Deus não tem um processo, não responde a um processo, o único prefeito, ex-prefeito do estado do Acre, com 3 mandatos que não responde a um processo. Fui secretário de Agricultura, também não responde a um processo. Então, para mim é um orgulho dizer que fui prefeito de Acrelândia. Evidentemente que nesse momento as dicas dizem que não devo falar, falo apenas no meu município. Candidato Bocalon, eu li o seu programa de governo. Durante essa entrevista que você está nos dando, eu vou abordar alguns pontos desse programa. O senhor nos explicar melhor. Por exemplo, eu começo aqui, o senhor diz no seu programa, implantar o programa Poupança Jovem. Item 1. Garantir transporte gratuito para todos os alunos da rede estadual. E o terceiro ponto, garantir assistência jurídica e contábil gratuita também para microempreendedores informais, incluindo camelôs. Quer dizer, o senhor vai dar para o vendedor de picolé, o vendedor de pastel, assistência jurídica e contábil. Certo. Como é que isso vai funcionar e quais as condições financeiras para implantar uma coisa dessa? Olha só, Osmir, foi bom que você já partiu logo perguntando da poupança jovem. Eu quero dizer que eu não estou inventando nada, Osmir. Nós estamos copiando. Eu sempre tenho dito que o mundo é eterna cópia. O que é bom a gente copia. Lá em Minas Gerais, o governo de Minas Gerais estabeleceu essa poupança jovem. E quando eu vi o programa, eu vi que é importante que a gente faça isso aqui no Acre também. O que é o Poupança Jovem? Nós temos muitos alunos que encerram o ensino fundamental e não vão para o 2º grau. Então, o que acontece? É uma forma de você estimular esse aluno a se inscrever no ensino médio. E aí é onde nós entramos, o governo vai entrar. Cada aluno que fizer a sua matrícula no ensino médio, evidentemente que ele vai receber uma caderneta de poupança. Isso daí, dependendo do trabalho, dependendo do seu desempenho durante o ano, com notas, participação na escola, participação na sociedade, ele será avaliado e no final ele poderá receber até R$ 1.200 depositados na sua poupança, que é ao final de 4 anos. No ano. Que ao final dos 3 anos, ele poderá ter, poderá ter até alguma coisa próxima de R$ 4.000, que ele vai receber junto com o seu diploma. Porque daí ele vai, se ele quiser fazer faculdade fora, já tem um dinheirinho para viajar, né? Se ele quiser fazer uma bela festa, ele vai ter. Se ele quiser iniciar um pequeno negócio, ele vai ter. Então, o Poupança Jovem é exatamente para estimular o aluno para que ele venha para o ensino médio, para que ele se matricule e permaneça no ensino médio. Porque se ele se matricular e não permanecer, evidentemente que ele perde a poupança. Candidato, então, esse é o transporte gratuito. Ainda nesse tema, qual seria o impacto desse investimento, o senhor chama de investimento,
do Poupança Jovem para o orçamento do Estado anualmente? Olha, seria alguma coisa em torno de 45 milhões de reais o valor desse impacto. O que eu acho que não é muito, dado que você vai ter muito mais jovens frequentando a escola, então o ensino médio. Isso daí para nós é um investimento para o futuro. Tudo que você gasta em educação é investimento. Agora, quem paga a conta desse transporte gratuito para todos os alunos da rede estadual? Quem que vai pagar a conta, essa conta? Bom, o único transporte escolar que nós vamos precisar subsidiar é o daqui da capital. Aqui na capital que nós temos transporte escolar onde o aluno ainda paga R$1. O restante já está subsidiado, seja pela prefeitura, seja pelas empresas de ônibus. Então, é R$1 apenas. Então, isso daí eu não vejo problema. Por quê? Porque lá no município que eu fui prefeito, e aí vocês não querem que eu fale em Acrelândia, mas a Acrelândia que eu fui prefeito, foi onde nós implantamos o primeiro programa de transporte escolar da Amazônia. Veja só, é da Amazônia, não foi do Acre, não. O Romildo Magalhães, na época, era governador, e ele falou, esse Bocalão é louco, ele está achando que isso aqui é o Paraná dele, aqui não vai transportar aluno nunca nesses ramais, ramal não roda. E nós implantamos, tanto é que o município de Acrelândia hoje é o que tem a maior frota de transporte escolar gratuito do estado do Acre, maior inclusive que a da capital. Então, eu não vejo nenhum problema. Se o município bancava a parte dele, o estado já bancava a parte dele em Acrelândia, por que não bancar em todo o estado? Por que não bancar aqui em Rio Branco? Porque o resto do estado, o resto dos outros municípios, o estado já banca a parte dele, os municípios bancam a sua parte. Em Acrelândia, esses ônibus da zona rural são bancados pelo governo, se não me falha a memória, não é isso? Para as escolas estaduais é o governo que banca, e para as escolas municipais é a prefeitura que banca. Ô Calão, eu queria te fazer uma pergunta. Candidato, eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor está requerendo tropas federais, o Exército, né, para garantir, entre aspas, as eleições. Você não acredita que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal tem capacidade logística para garantir a segurança e a licitude das eleições? Mas, Luiz Carlos, antes de ele responder essa tua questão... Preciso completar aqui. Completar aqui que ele não respondeu essa assistência jurídica contábil aos pequenos para microempreendedores informais. Isso. Quer dizer, ele está incentivando a informalidade quando o Estado está tentando cada vez mais tirar essa informalidade dos negócios. Você está interpretando de forma errada. Quando nós estamos dizendo que nós queremos dar todo o apoio jurídico e apoio técnico, é alguém que está trabalhando, vendendo pastéis pela rua, para que ele comece a se organizar. E para isso nós teremos um departamento numa das secretarias do Estado, vamos ver se será na de planejamento, porque vamos fazer uma mudança real em todas as secretarias, vamos enxugar isso daí, né? Nós vamos ter um departamento que vai dar atenção especial a todas essas pessoas que trabalham e que de repente começam o negócio, até estão começando a crescer e não se organiza juridicamente. E isso daí é fácil, você vai orientá-los. O nosso governo, Osmir, será um governo de educação, um governo que vai educar, não vai punir. Para acabar com essa história de ficar correndo atrás das pessoas que precisam lutar pelo pão de cada dia, principalmente esse pessoal que vende besteiras pela rua aí, besteiras que eu digo, coisinhas pequenas e tal, né? E eles vivem correndo, em vez de o Estado chegar neles e chamá-los, olha, vem para cá, vamos ver como é que a gente faz para melhorar aí o seu pastel que você vende na rua, para melhorar alguma coisa. É isso que nós queremos. E que com o tempo eles vão começar também a saber que tem que recolher o INSS para terem direito, entendeu? A se aposentar no futuro. Então é o Estado que vai fazer essa orientação. Por isso que eu disse orientação jurídica. Quer dizer, que é o contrário, você quer tirá-los da informalidade. Exatamente, o objetivo é tirá-los da informalidade. Candidato, eu queria que você respondesse aquela pergunta. Você está requerendo tropas federais, o Exército, para garantir as eleições. Quer dizer que você não acredita que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, elas têm capacidade logística para dar licitude às eleições? Olha, o que acontece é o seguinte, Luiz Carlos. Em 2010, nós zeramos em 6 urnas no estado do Acre. Foram urnas de Tarauacá, de Mâncio Lima e de Cruzeiro do Sul. E aonde são essas urnas? Essas urnas são exatamente nas áreas indígenas. Então, nada melhor do que forças federais para poder entrar nas áreas indígenas e poder nos ajudar.
Porque, na realidade, o que a gente ficou sabendo, não vi, mas as informações que eu recebi é de que fica lá próximo da urna o chefe, o cacique, e fica pressionando todo mundo, ó, votem fulano, na língua deles, evidentemente. Vote fulano, senão você depois vai apanhar. Enfim, existem ameaças de todo jeito. Por isso, numa urna de 179 votos, o Bocalhon fez 0. E o Tião Viana fez 179 votos. Você que está me vendo, você concorda com isso? É claro que não tem jeito de concordar. Eu fiz metade dos votos. Você concorda? Mas você acaba de exemplificar que isso aconteceu numa urna que só votaram... 6 urnas. 6 urnas, predominantemente de população indígena, né? Foi exatamente isso. E por que pedir a forças federais de uma forma generalizada? Não, porque ela vem para ajudar realmente a cuidar disso, porque veja só, na eleição 2010, 2012, o que a gente viu de gente vestida de vermelho por tudo quanto era lado, bolos de pessoas, quantidade de pessoas que é proibido pela lei, e no entanto elas permaneceram, e a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar não conseguiu dar conta Você não de acredita cuidar na disso. capacidade dessas forças, a Polícia Federal, a Polícia Civil, no EPM, Bocalhon? Acredito até uma parte, mas o que nós vimos, não sou Não, eu. você não acho que acredita o que nós- no todo, Você você acredita? não pode acreditar Você numa acha que parte. elas são parciais a favor do PT? Não, eu acho que nós não temos policiais suficientes para fazer esse trabalho. Suficiente, eu acho que nós pode precisamos não de ter mais qualificado. policiais para poder fazer esse trabalho. Mas eu perguntaria o seguinte... Osmir, eu quero fazer uma pergunta Tá, para o pois não, eu só vou fazer um Você ligeiro deixar? comentário. Não, tudo bem, só um ligeiro comentário. Quer dizer que você acha que a polícia resolveria a orientação do cacique, ia modificar a orientação do cacique a seu favor ou a favor de qualquer outro candidato? Não, não é a favor. Presta atenção. Acontece que nós não podemos nem entrar lá nessas aldeias. Esse é o grande problema. A O legislação nosso federal, pessoal né, branco Bocalhon? não entra nas aldeias. É a Esse é o legislação problema. federal que proíbe, né? É. Então, por isso que a gente quer esse Candidato pessoal lá Bocalhon. dentro. Candidato Bocalhon. Mas não seria melhor você conquistar o cacique? do que Eu não botar tenho lá? dinheiro, não Ai, faço propostas indecentes para conquistar Então, você alguém. acha que os caciques são comprados? Eles têm, você sabe que existe a Secretaria dos Indígenas, a coisa toda, e tem um grupo grande que são ligados ao governo, que fazem todo o controle do grupo indígena do estado do Acre, você sabe Quer dizer disso. que Alguns já o estão... voto indígena é comprado. Não, nem todos, mas boa parte deles são Não, se comandados. 179 você foi 0, é porque é comprado. É comprado. Aquele um com certeza. É. Não sei, pode ter sido comprado. Candidato Bocalhon, você diz que é professor de matemática. Sim, Eu fui primeiro do que você. ótimo. Que bom, é Fui bom primeiro saber que disso. você. A minha atividade primeira foi ser professor de Você veio como matemática professor aqui no Acre. nos 3 principais colégios do Rio Grande do Norte. Aqui no Acre, não. Sou formado Em engenharia. numa atividade que tem que acreditar em pesquisa. É sério. E você é absolutamente descrente e tem que revelado isso de forma recorrente, que não acredita em pesquisa eleitoral. A minha pergunta é, você acredita nas pesquisas eleitorais ou não acredita? Narciso, olha, uma coisa é acreditar em pesquisas eleitorais sérias, e outra coisa é você querer se enganar com pesquisas eleitorais mentirosas. Então, Você está perguntando, pergunta, deixa eu responder agora. Eu tenho uma réplica bem curtinha. Deixa eu responder agora. Você perguntou se eu acredito ou não acredito. Eu estou dizendo que eu acredito em pesquisas sérias, não acredito em pesquisas mentirosas. Veja só, eu sou vítima de pesquisas nesse Acre. Em 98, disseram que eu tinha 13% quando abriu as urnas, isso já na retinha final, faltando poucos dias. Em 2008, eu fechei com quase 24%. Em 2010, a pesquisa, que hoje o governo diz que é a verdadeira, de novo, me mostra lá embaixo, diz que eu tenho 25%. Claro que nós temos muito mais. Em 2010, essa mesma pesquisa dizia que eu tinha 39%, faltando poucos dias para as eleições, 2, 3 dias. Quando abriram as urnas, 49,3%. Então como é que eu vou acreditar numa pesquisa dessa? Agora... E peraí, e eu tenho aqui a cópia, Narciso, de um contrato do Vox Populi do governo do estado, está aqui o contrato, de 1.700.000, presta atenção, pago com dinheiro do BNDES, empréstimo que nós vamos ter que pagar. O povo acreano vai ter que pagar 1.700.000 para o Vox Populi. Candidato Aí a Bocalhon. pesquisa do Vox Populi aparece mostrando realmente o candidato do governo disparado. Então, é por isso que eu não Candidato acredito. Bocalhon, você não acredita em pesquisa? Não, eu acredito nas pesquisas a nível de Brasil, eu acredito. E o Não Ibope acredito não nessa, apresentou Escute, pesquisa Gui. também, o Bosni, Ibope? por favor, É o outro que tem deixa eu contrato com o complementar a minha governo do pergunta. O seu programa de eleitoral, há 10 dias que repete, deu na Folha de São Paulo. Exatamente. Aí você publica o resultado de uma pesquisa do instituto chamado Instituto Fênix. Isto,
Exatamente. Que de tão vagabunda que é esse instituto, Você é que fala. que você evitou chamar o nome do instituto. Porque esse instituto é o mais vagabunda dos institutos que eu já ouvi na minha vida. E você acreditou nesses números e tanto que expõe no seu programa. A minha pergunta, quando a pesquisa lhe beneficia, você acredita? E quando lhe prejudica, você não acredita? Essa é a minha pergunta. Bom, vagabundo é você que disse. Eu não vim aqui para falar essas coisas. Mas você disse que ela é vagabunda. Agora, vamos comparar aqui. Será que uma Folha de São Paulo, Narciso, que é um jornal que ele não mostrou só a pesquisa do Acre, ele mostrou a pesquisa dos 26 estados e mais o Distrito Federal. Ou seja, ali era um diagnóstico que estava sendo feito por um jornalista que tem crédito nacional. Ele fez o diagnóstico. E ele, por que é que ele usou Ibope em outros estados e não usou Ibope no Acre? Essa é a pergunta que eu lhe faço, ele retorna a pesquisa. Agora, como é que um jornalista daquele, uma Folha de São Paulo, que o negócio deles é acertar o máximo de diagnóstico que eles fazem? Eu duvido que a Folha de São Paulo, ela quer fazer coisas erradas assim, para depois, errou tudo. Não, a Folha de São Paulo quer acertar o máximo. Se eles não, eles tinham lá, pode pegar o site lá da Folha de São Paulo, que tem todas as pesquisas, tem do Ibope, tem do Vox Populi, tem da empresa daqui do Acre e tem também essa da Fênix. Por que é então que eles usaram da Fênix para se basear, para fazer um diagnóstico a nível de Acre? Então, o que eu posso fazer? Eu acredito que essa pesquisa é a mais correta. Pera, só acabar de completar. Essa pesquisa para mim é a mais correta porque é o que eu vejo na rua. É o que eu vejo nos levantamentos internos que nós temos. Por isso que eu disse que eu acredito nela. Porque é o que eu vejo e é o que você está vendo na rua. A melhor pesquisa é aquela que você está vendo na rua, meu amigo. Não é que o Narciso está querendo vender aqui, que é a pesquisa do Ibope, a pesquisa do Vox Populi, que beneficia o governo. Você fala com uma cara tão raivosa, Narciso, que dá a impressão que você está defendendo a pesquisa do governo. Não, deputado, o candidato Bocalon, não é isso. Não. Quando essa informação saiu, e o site em que ela saiu aqui, Tá certo. foi no site do jornalista Fernando Rodrigues, Isso. que eu me comuniquei pessoalmente com ele. Desde a primeira que saiu, que foi dia 1º de julho, que vocês mantiveram contato com ele. Ele continuou usando. Esta pesquisa visitou o site do jornalista Fernando Rodrigues, não da Folha de São Paulo. Do jornalista Fernando Rodrigues. Você acha que é mentira que nós estamos mostrando lá na TV? Está lá, Folha de São Paulo. Não, dá licença. E este mesmo site já divulgou uma série de outras pesquisas, inclusive do Ibope, do Vox Populi, e eu não estou... Porque eu discuto as pesquisas a partir da credibilidade do Instituto. Se alguém botar que 2 mais 2 é igual a 5, a culpa é de quem fez a conta, não é da matemática. O que eu estou dizendo, candidato Bucalon, é que ou você acredita em pesquisa ou não acredita em pesquisa. Agora, uma coisa é acreditar ou não em quem fez a pesquisa. Não, ou então só acreditar naquela que lhe beneficia. Exatamente. Olha só, eu disse, fui muito claro aqui. Eu não acredito em pesquisas mentirosas. Pesquisa da Vox Populi, pesquisa do Ibope, para mim, no Acre, são pesquisas mentirosas. E a própria Folha de São Paulo, Fernando Rodrigues, que é um sujeito sério, que até onde eu conheço, porque ele usou Ibope em outros estados, por que não usou Ibope no Acre? Essa é a pergunta que eu te retorno. Me diga por que ele não usou Ibope no Acre. Eu lhe respondo. Por que ele usou que Ibope? Ele me respondeu. Eu fiz essa pergunta para ele. É porque ele coloca, por exemplo, se hoje você visitar o site do Fernando Rodrigues, está aqui. O resultado é Tião Viana 48, Márcio Bittar 17 e Bocalon 18. Mas ele não é o diagnóstico, ele pegou essa pesquisa para embasar um diagnóstico que ele está fazendo, que ele quer mostrar para o povo brasileiro que a Folha de São Paulo acerta e que ele acerta os diagnósticos dele. A pesquisa não tem nada a ver com a Folha de São Paulo. Nós precisamos fazer um intervalo comercial. O órgão de pesquisa, só um minuto, o órgão de pesquisa da Folha de São Paulo é o Datafolha. Não, mas o jornalista, ele está fazendo um diagnóstico a
nível de Brasil para dizer quantos governadores vão se reeleger agora no primeiro turno e quantos vão se reeleger depois. Inclusive ele diz lá, 11 governadores vão se reeleger no primeiro turno. Por que não colocou aqui do Acre? Vocês vão querer discordar do Fernando Rodrigues? Me desculpem. Mas aí eu não vou dar o mesmo crédito que eu estou dando para o Fernando Rodrigues para o que os jornais estão publicando aqui no Acre. Me desculpem. Porque aqui não publicam essa pesquisa. Por que só publica as pesquisas que direcionadas ao governo do Estado? Por que o jornal teu, os jornais todos do Acre só publicam as pesquisas direcionadas ao governo do Estado? E a Folha de São Paulo teve a coragem de publicar uma pesquisa da Vox Populi. Então essa é a pergunta que eu faço. Tião Bocalu, essa pesquisa não foi publicada na Folha de São Paulo. Está lá, é um diagnóstico que foi feito baseado numa pesquisa. Eu vou pedir, candidato, que a sua assessoria de imprensa nos forneça o link para nós constatarmos, nós acessarmos durante o intervalo e voltar com essa Que informação. apresenta o exemplar dessa pesquisa publicada na Folha de São Paulo. Exatamente. O site do Fernando Rodrigues é outra coisa. Nós precisamos fazer um intervalo comercial e o tempo que foi excedido neste bloco será debitado do próximo, para que fiquem todos os candidatos aqui em paridade de condições. Muito obrigado a você pela sua audiência. Daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, a terceira sabatina com os candidatos ao governo do Acre. Nosso convidado de hoje, como você já sabe, é Tião Bocalu, do Democratas. Candidato, esse bloco, eu quero explicar aos telespectadores, ao senhor que ele terá 15 minutos em função do excesso de tempo que nós tivemos, 5 minutos a mais no bloco pesquisa anterior. Exatamente. Candidato, na terça-feira, no debate que nós realizamos aqui, muito bem sucedido, por sinal, espero que o senhor tenha gostado tanto quanto os nossos telespectadores. Foi ótimo, foi bom. O seu principal adversário, Tião Viana, disse que no seu plano de governo há a previsão de uma construção de um hospital em Brasileia, sendo que lá o governo já constrói um, e uma maternidade em Cruzeiro do Sul, sendo que já existe uma das mais modernas, segundo palavra deles, do norte do país. Eu pergunto, o senhor não sabia dessas obras do governo? Mas eu posso acrescentar Claro. mais uma? O senhor tem no seu plano de governo também a construção da ponte sobre o Rio Madeira, que já foi inclusive licitado, deve ter começado esses dias. E o senhor tem também um programa que o atual governo vem executando, que é pavimentar ruas, avenidas e calçadas em todos os municípios. Bom, ruas, né? Ruas do povo. Presta atenção, se você lerem direitinho, e lá eu não disse, o nosso programa de governo não tem construção de hospital em Brasileia. Tem conclusão do hospital de Brasileia. Pode ver que é a conclusão, não é a construção. A questão da maternidade de Cruzeiro do Sul é só você ir lá na maternidade e ver se aquilo funciona como maternidade de verdade. Eu me embasei que nós queremos construir maternidades em todos os municípios, para que as crianças possam nascer nos municípios. Foi isso que nós falamos. Não foi que é só Cruzeiro do Sul. Em todos os municípios onde não existir, nós vamos construir. É muito claro, pode ver o programa Seria uma eleitoral segunda tá mostrando maternidade isso. em Cruzeiro? E Cruzeiro do Sul tem lá um nome de maternidade, mas não funciona como tal, porque foi uma coisa que eu ouvi dos próprios médicos e enfermeiros que estão lá dentro. Então, mas se estiver funcionando... moderna, Bocalu. Mas, olha só, eu tive a informação, foram dos médicos e de enfermeiros que trabalham lá dentro. Não funciona como maternidade. Essa que é a grande realidade. Então, eu disse o seguinte no meu programa, nós vamos construir maternidades. Como é que você fala? Não funciona como maternidade, você quer dizer o quê com isso? Não funciona como maternidade? Não dá o atendimento que uma maternidade teria que dar, teria que ter pediatra o tempo todo, teria que ter ginecologista o tempo todo, obstetra o tempo todo, é isso. E não tem. Mas pelo que me Se consta, não tem, porque não está funcionando. Pelo que me consta, se não tivesse, isso já estaria fechada, Bocalu. Não, mas não estaria fechada, está funcionando a meia boca, essa que é a realidade. Vai lá em Cruzeiro do Sul para ver a situação da saúde de Cruzeiro do Sul, o caos que está em Cruzeiro do Sul também. Na boca do governador que está aí, está tudo a mil maravilhas, quem não viu no debate.
está tudo a mil maravilhas. Dá a impressão que não tem mais fila para nada, que acabaram com todos os problemas da saúde, e, no entanto, é só você conversar na A saúde não melhorou nada. Só um minutinho, Luiz. Mas a minha dúvida persiste. Se existe uma maternidade, ainda que não funcione como o senhor gostaria, os médicos gostariam, a solução é construir outra? Não é construir outra. Se é que está o prédio construindo, é fazer funcionar como maternidade. Essa que é a grande realidade. Mas não é isso que Lá diz no seu programa. O que está no seu programa da televisão não é isso que diz uma construção de uma Diz maternidade. que vamos construir em todos os municípios. Evidentemente, aquele município que não tiver, nós vamos construir. Pronto. É isso, é muito simples. Pra mim tá E outra coisa, ponte sobre o Rio Madeira. Até onde eu estou sabendo, não tem nenhuma ponte construída. A ponte vai ser construída ainda. A DIO foi licitado e agora é que vai começar a construção do Rio Madeira. Então, quem vai construir é o próximo presidente da República, evidentemente, com o apoio do governo do Estado do Acre, com o apoio do governo de Rondônia, com todo mundo. Então não há necessidade de você fazer articulação nenhuma. Você está dizendo no seu programa que vai articular junto ao governo, para acrescentar um item mais no programa. Ora, se já está sendo licitada, se já está licitado e vai começar, tá. Quem garante que não vai parar? Quem garante que não vai parar? Aí é uma visão catastrófica. É tão catastrófica que vocês ficam... É tão catastrófica que vocês ficam dizendo que não vai ter problema com a estrada esse ano. Vá lá na beira do Rio Madeira hoje, se o Rio Madeira está faltando 1 metro para chegar na estrada. E aquele pavimento asfáltico que tinha o ano passado, aliás, o início desse ano, não existe mais. Está todo arrebentado. Então, nós vamos ter problemas seríssimos. Então, a verdade é o seguinte, o que essa turma do PT fala é que todo mundo não, alguns que trabalham para eles acham que é verdadeiro. Então eu quero dizer que não é nada disso. A ponte do Rio Madeira, eu não sei se ela vai sair ainda. Ela está licitada, vão iniciar as obras. E quem vai concluir são o próximo presidente da República e com certeza o próximo governador, que serei eu. Agora, evidentemente, que se tiver problemas, nós vamos para cima da presidência da República para resolver os problemas, para não parar a construção da cidade. Qual o problema? Só um minutinho, Narciso. Mas a ponte não fica em Rondônia? Qual a ingerência que o senhor, como governador do Acre, caso se eleja, teria no território rondoniense? O governador aqui não vive dizendo, não trouxe até o ministro aí para dizer que a ponte já está sendo iniciada e tudo? Então é de interesse de quem? Do Acre ou de Rondônia? É do Acre. Esse é o caminho do Acre, se é do Acre. Então nós vamos fazer ingerência, sim, junto à presidência da República, para que a ponte realmente saia. É isso. Candidato, não vamos complicar. Deixa eu fechar aqui, Ruas do Povo. Deixa eu fechar aqui o Ruas do Povo. Dá a impressão que eu estou no Covil dos Leões aqui, ó. Mas você está me vendo. Olha só. Nós estamos debatendo o seu programa de governo. Ruas do Povo. Mas tudo que vocês pegam ao lado contrário. Ruas do Povo. Eu não disse em momento nenhum que eu ia fazer, eu estabelecer o programa de Ruas do Povo, que ia criar. Eu disse que ia dar continuidade ao programa Ruas do Povo. Ótimo. E vamos criar a calçada para o ser humano. Isso está no meu programa de governo. Não, ótimo. Você me desculpa, permita-me. Não, é por isso que você está falando em Covid, não. Nós estamos lendo o seu programa. E no seu programa não fala em conclusão, não. Você diz pavimentar ruas, avenidas e calçadas em todos os municípios e asfaltar no mínimo 200 quilômetros em Rio Branco. Sim. Você não fala em concluir o programa Rua do Povo. Se nós você vamos coloca asfaltar, sempre em fazer. Presta atenção, se você vê isso aqui foi uma versão inicial do programa antes de começar, antes da gente começar o trabalho de campanha. Depois que nós começamos o trabalho de campanha, está saindo na televisão o quê? Conclusão, continuidade do programa Ruas do Povo, que está saindo na televisão. Então vocês modificaram o programa, né? Não, mas isso daqui, o programa, quando você escreve antes das eleições, você vai devagarzinho alterando de acordo com as necessidades. Bom, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu gosto muito de discutir as questões de natureza política. Se nós vivemos num regime democrático, o governador tem que governar de acordo com sua Assembleia Legislativa, respeitando o Poder Judiciário, o Ministério Público, e assim sucessivamente. Deveria ser assim, pelo menos. Aí a minha pergunta é o seguinte. Candidato, o senhor acredita que essa eleição para governador do estado possa ser definida no primeiro turno? Se ela irá para o segundo turno? Se for para o segundo turno, abre-se 2 possibilidades. Uma, quem o senhor imagina que estará no segundo turno? E se o senhor tiver no segundo turno, com quem o senhor gostaria de disputar o governo? Olha, eu quero dizer o seguinte, essa é uma questão, ninguém aqui tem bola de cristal.
É evidentemente que todo mundo acha que ganha e pode ganhar no primeiro turno. Nós temos o Henrique Afonso, que todo mundo sabe, que é um político já experimentado, uma pessoa muito centrada, e ele, há algum tempo, ele vem dizendo, Bokalum, pelo que eu estou vendo no Juruá, porque foi o Juruá que eu perdi a eleição em 2010, pelo que eu estou vendo no Juruá, a gente pode ganhar essa eleição até no primeiro turno. Então, agora, há esses dias agora, já estou começando a imaginar que pode, essa possibilidade existe, Candidato, de nós ganharmos a eleição já no primeiro turno. Candidato, me perdoe, mas se não... só uma intromissão, mas é porque, então ele mudou de opinião, porque no programa aqui, na entrevista que nós fizemos com os candidatos a vice, ele disse categoricamente que o senhor ganharia a eleição no primeiro turno. Então pronto, eu estou dizendo que ele já tem essa... Ele já está dizendo ele já pode faz ganhar. tempo que ele está dizendo isso, que a gente ganha no primeiro turno. Ele vem quando ele tem Eu uma aqui visão, fiquei né? numa Ele tem uma dúvida, visão. cada um tem uma visão. É. Eu aqui fiquei numa dúvida por um certo tempo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que a gente perdeu a eleição em 2010, foi lá no Juruá. Não foi por aqui. Aqui nós ganhamos, estamos com mais de 22 mil votos à frente do Tião Viana dessa região. Então foi lá que nós perdemos, Sena para lá. Como Sena Madureira está ótimo, como Tarauacá está ótimo, como Cruzeiro do Sul está bom, ele imagina que a gente possa ganhar realmente no primeiro turno. Então eu acho que é uma questão de tempo, ninguém tem bola de cristal aqui. E eu tenho direito, como ele tem o direito também, de imaginar isso. Agora, com relação, o Narciso falou, meu amigo Narciso perguntou quem estará no segundo turno. Eu não tenho dúvida, se não definimos no primeiro turno, a nosso favor, nós vamos para o segundo turno. Quem é o melhor candidato? Para mim não importa. O importante é que a gente vá para o segundo turno e ganhe as eleições. Candidato, Mas com quem o senhor gostaria de disputar? Com quem? Qualquer um dos dois que a gente tenha que disputar no segundo turno, não terei nenhum problema. Candidato, no debate realizado aqui na TV Rio Branco, o governador Tião Viana fez uma série de acusações ao senhor, de que o senhor não teria capacidade de gestão. Falou e eu não vi o senhor responder, eu gostaria que o senhor respondesse agora. Ele disse que o senhor faliu uma usina de beneficiamento de algodão em Acrelândia. Ele disse que o senhor montou uma serraria e Faliu a serraria. Faliu a serraria. Ele falou. E disse que o senhor faliu até uma autoescola. Até uma autoescola. Eu queria saber até que ponto isso é verdade, qual é o contraponto que o senhor faz disso? Olha, primeiro de tudo eu quero dizer que eu fui prefeito e nunca ninguém me acusou absolutamente de nada, de malversação de dinheiro público, por isso eu não tenho nenhum processo e nenhuma denúncia, diferente dele. A quantidade de denúncias que tem sobre a administração dele de 3 anos é monstruosa. Então, começo por aí. Primeiro de tudo que eu não fali serraria, que é a primeira coisa. A minha serraria eu vendi. Quando eu ganhei a prefeitura de Acrelândia, eu tinha que escolher ou cuidar de uma prefeitura ou cuidar de prefeitura e serraria não daria certo, porque eu não gosto de misturar o público com o privado. Então eu não queria comprar madeira, por exemplo, da minha serraria, jamais eu faria isso. Então o que eu fiz? Botei à venda e vendi, e ela veio aqui para Porto Acre. Vendi a serraria, não fali. Eu vendi a minha serraria porque eu fui cuidar exclusivamente da prefeitura, que eu queria mostrar que a gestão pública precisa de alguém que tem experiência na privada e aplicar os princípios e fundamentos da gestão privada na pública que dá certo. E foi o que eu provei. Todo mundo sabe disso que eu provei. A segunda coisa, faliu uma indústria de algodão. Não faliu, a indústria, as máquinas estão lá. O que faliu foi que quando nós começamos o programa de algodão em Acrelândia, o governador Jorge Viana se empolgou, foi lá, assinou um convênio com a cooperativa para ajudar a cooperativa a comprar uma colheitadeira. Tanto é que muitos produtores plantaram áreas muito grandes que não dava para colher manualmente, para colher com a colheitadeira. E ele nunca cumpriu o convênio que ele fez com a cooperativa. O que aconteceu foi que perdeu-se muito algodão na lavoura, e aí o pessoal teve prejuízo e não plantou mais. E isso não é um programa de prefeitura, isso é um programa de governo. Então o governo não incentivou mais e morreu o projeto de algodão. Mas não faliu. O senhor era secretário de Agricultura na época? Não, senhor. Não? Eu era prefeito. Era prefeito. A indústria está parada lá, realmente está parada. A hora que tiver algodão, ela volta a funcionar de novo. Então não tem nada falido, porque não deve nada para ninguém. Os produtores rurais foram pagos, inclusive na época, para poder acabar com esse problema. Outra coisa, a autoescola é do meu genro e continua funcionando lá, apenas que eu mudei para Rio Branco e era impossível. Meu genro mora comigo, ele, minha filha e minhas 3 netinhas, que nós moramos juntos, toda a vida moramos juntos. Ele veio para Rio Branco com a minha filha e minhas 3 netas morar comigo e ele simplesmente arrendou a autoescola lá em Acrelândia. Então não tem nada disso. Veja como eles mentem. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não têm o que falar do Bokalum. Bokalum não tem rabo preso, Bokalum não tem nenhuma denúncia em Ministério Público em lugar nenhum. Bokalum é ficha limpa. Então, como eles não têm, eles foram no Paraná
procurar a vida do Bocalhão quando eu ainda tinha 6 anos de idade, que eu mudei para São Tomé, e fiquei até os 17. Eles foram em São Tomé querer saber o que o Bocalhão tinha feito na sua infância e na sua adolescência. Foram lá, o Tião Maia esteve lá. Em seguida ele passou voltar 3 a discutir dias. o programa. Mas peraí, me fizeram acusação grave. Deixa ele concluir. Me fizeram acusação grave. E aí o Tião Maia foi para Nova Olímpia, onde eu fui vereador, onde eu tive um bom tempo da minha vida. E chegou lá, foi diretamente com o mandado do PT de Maringá, para que o vice-prefeito de Nova Olímpia é do PT. Ele é filho de um amigo meu que foi vereador pelo PMDB, que era meu adversário na época. E foram lá querer saber o que tinha do Bocalhão. Eles precisavam trazer alguma coisa aqui para o Acre, vindo do Paraná, porque aqui eles não tinham que pegar no pé do Bocalhão. O pai do vice-prefeito, que é o João, ele disse, você volta para a tua casa e diga para o teu governador, para quem quiser que você diga lá, diga que o Bocalhão que não tem nada que mancha a vida dele. E se vocês denunciarem alguma coisa, falar alguma mentira do Bocalhão daqui de Nova Olímpia, daqui do Paraná, eu vou lá para o programa eleitoral dele, e olha que ele é do PT, eu vou lá no programa eleitoral dele para dizer que vocês mentiram. Então, é isso, o Bocalhão não tem. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês, capacidade de gestão, capacidade de cuidar das coisas e de ser líder, eu quero dizer uma coisa, eu acho que o governador é que não tem. Porque no dia que nós embarcamos para Cruzeiro do Sul, para aquele debate, eu fui sozinho no avião e bati no ombro dele, a hora que ele estava dentro do avião, cumprimentei. Olá, governador, como é que o senhor está? Ele simplesmente esturrou comigo e eu quietinho fui lá para o meu lugar e ficou falando quase uns 2 minutos dentro do avião ali, alto, não sei o que ele falou, mas ele esturrou comigo. Chegamos na hora do debate, ele foi o último que chegou para o debate. Eu fiquei no meu lugar, o Márcio Bittar do meu lado, o entrevistador no meio, o Antônio do lado direito, e ele era para ficar no meio ali entre o Antônio e o entrevistador. O Márcio Bittar, de forma gentil, esticou a mão para o governador Tião Viana para lhe cumprimentar. Do jeito que ele estava assim, ele olhou assim e deu uma resposta que eu não vou falar aqui no ar. Quando ele respondeu para o Márcio de forma violenta, evidentemente que o Márcio reagiu. E foi mais de 1 minuto de disputa, de guerra um com o outro ali. E eu dizendo para o Márcio, mas calma, não entra nesse jogo. Quer dizer, então quem tem esse comportamento, não pode ter o comportamento, não serve para ser um gestor público, porque na gestão pública... Luiz, nós não temos mais tempo para a pergunta. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos. Por favor, não saia daí. Bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o candidato Tião Bocalhão, candidato ao governo do Estado, ele da coligação Produzir para Empregar. Eu vou só fazer aqui o registro de que o pedido que nós fizemos, a assessoria do candidato, de que nos mostrasse aqui a publicação que saiu na Folha de São Paulo, que está sendo veiculada na propaganda eleitoral do candidato, de fato, nós constatamos aqui através do link, o jornalista Acém Neto acessou e essa publicação saiu na Folha de São Paulo para dirimir todas as dúvidas em relação a isso. Obrigado, Acém. Você, Osmir Lima. Não, eu pretendo continuar discutindo em cima do programa do governo. Eu acho que o que a população do Acre quer saber é o que pretendem fazer os seus candidatos, o que eles propuseram em sendo eleito, fazer em benefício da população. E esse assunto nós temos que continuar discutindo. E aqui, candidato Bocalhão, na área de educação, você colocou implantar a Universidade Estadual do Acre. Além de construção, reforma e ampliação de escola em todos os municípios, implantar a escola de tempo integral de ensino fundamental e médio nos municípios. Mas eu gostaria que você abordasse mais 2 pontos da educação. A universidade, e se você sabe, o custo
de implantação de uma universidade dessa, e também escola de tempo integral de ensino fundamental e médio em todos os municípios. Quanto é que também que seria, e você diz quais os recursos que você estaria contando para implantar essas duas medidas? Veja só, eu fui questionar já algumas vezes por causa dessa história da universidade estadual. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos implantar. É um dos poucos estados brasileiros que não tem a sua universidade estadual. Alguém diz, mas o custo não interessa. Nós queremos saber do custo-benefício. Quantos jovens mais pobres vão poder acessar a universidade? E a universidade estadual não é só para dar os cursos, não, porque o curso tem a vontade. Um bocado de universidades, aí, faculdades online e tal, que custa bastante barato, por sinal, não seria o caso. Acontece que uma universidade estadual, a universidade, a função dela é pesquisa. E aqui no Acre, o que mais falta para a gente é pesquisa. Nós falamos que nós queremos produzir, mas cadê as pesquisas? Nós falamos que queremos fazer alguma atividade econômica no Estado, cadê as pesquisas? Não tem. Então nós precisamos incentivar a pesquisa. E a nossa universidade estadual, ela vai fazer com que os seus alunos possam pesquisar aquilo que interessa ao Acre, interessa a nós. Então eu tenho certeza absoluta que além de abrir vagas para aquele que não consegue pagar uma universidade, por exemplo, a Uninorte agora, a informação que nós estamos sabendo, é de que o curso de medicina vai custar praticamente R$8.000 por mês. Quem paga? Só quem é milionário. Tem um Fiesp, senão não vai. Tem um Fiesp. Mas aí você fazer um FIES para poder financiar um curso desse aí, você imagina quantos anos você vai ficar pagando? Todo ano você saber que você, mais o juro, quer dizer, todo mês você vai ter que ganhar no mínimo R$10.000 com o juro. Porque se o médico aqui no Acre, as prefeituras estão pagando 6 mil, 8 mil, como ele não paga nem o FIES, e vai viver de quê? Então é uma coisa complicada. Por isso, a nossa universidade é exatamente para isso, para que a gente possa oferecer as oportunidades para que os nossos alunos estudem e cursos que sejam cursos nossos, mais direcionados à nossa necessidade. Então é isso. E as pesquisas, que é fundamental. Eu queria lembrar que numa universidade estadual, do vestibular, vão participar estudantes de todo o Brasil. Sim. Se ela fosse a universidade estadual para apenas estudantes do Acre, que é inconstitucional, o que não podia ser, porque é inconstitucional, tudo bem, mas se você botar a universidade estadual, você vai continuar concorrendo com os alunos de fora. Mas é a mesma oportunidade que a UFAC dá. É mesmo. É a universidade, então é mais uma universidade, Luiz Carlos, que vai oferecer mais vagas. Se hoje a Universidade Federal do Acre, por exemplo, apresenta aí todo ano 2.000 vagas, a nossa, se ela apresentar mais 500 vagas todo ano, ela terá mais 250, mais 500 vagas, onde boa parte dessas 500 vagas poderão ser de alunos nossos aqui. E o mais importante, Luiz Carlos, são as pesquisas que a gente vai ter, porque são pesquisas locais. O São Paulo o estado mais rico do Brasil. A USP está com seríssimas dificuldades financeiras. Quer dizer, é a maior entidade estudantil do Brasil. Eu acho que o Acre tem sérias dificuldades financeiras. Eu acho que o governo do Acre, não teria capacidade financeira para ter uma... Teria. Veja só que o próprio candidato do governo, ele reconheceu que até agora não fez, mas que agora vão começar a pensar na Universidade do Acre, porque tem dinheiro do pré-sal, tem dinheiro das emendas e tal, que vai ajudar na educação. Candidato, eu queria ir para outro tema. Não, mas esse tema não esgotou, escola de tempo integral. Esse tempo, além da escola de tempo integral, que isso é caríssimo também. Eu queria só fazer um ligeiro comentário, para você até, quando for abordar a questão da escola de tempo integral. Candidato Bocalon, há uma centralização absurda e injusta de recursos no governo federal. Os estados brasileiros estão todos empobrecidos. E as prefeituras também. E as prefeituras miseráveis do Brasil. Você tem toda a razão. Hoje, o prefeito ou o governador, que tem os recursos da União, tanto do estado como do município, o que sobra para investimento em torno de 5%, 6%. A maioria dos estados, totalmente os estados pobres, que nada produzem, eles vivem na dependência de recursos federais, ou através de empréstimo, através de convênio, ou através de emendas, todas. Você pode observar que o que o prefeito Wagner Salles fez lá foi todo com emendas federais. A maioria aqui do estado, também é de empréstimos, porque é muito pouco dinheiro.
só essas duas medidas que o senhor está aqui na área da educação já implicaria um gasto extraordinário quando o cobertor está muito curto. E é isso que eu gostaria de atentar para esse programa, para essas duas medidas que você propôs na educação, embora justas. Olha só, eu fico triste quando alguém fica duvidando dos projetos educacionais. Eu não duvido. Eu, como governador do Acre, tenho a certeza de uma coisa. Olha só, eu fui o primeiro prefeito a implantar escola centralizada na Amazônia, que hoje o Ministério reconheceu como escolas nucleadas. O primeiro projeto é do Bocalon, aqui, em 1994. Junto com ela veio o transporte escolar. Ganhei prêmios por isso daí. Então, muita gente não acreditava. Ou dizia, isso é muito caro, isso é impossível de fazer. Eu fiz lá. Então, se a gente trabalhar direitinho o dinheiro e o investimento maior que a gente faz, depois da saúde, que nós temos que dar uma solução rápida para a saúde, nós temos que investir realmente na educação. Todos os países que realmente desenvolveram fizeram investimentos maciços de educação. Então, por que é que um governador que é prefeito, que pensa em ver um Acre diferente, produzindo, gerando riqueza, nós temos que investir na educação. Então, o nosso projeto é chegar a alguma coisa próxima de 30%, que inclusive a Ana Lu Gouveia já brigava por isso há muito tempo. Vamos ser honestos aqui. Então, como governador, viu, Luiz, viu, Narciso? Nós vamos, se Deus quiser, chegar próximo dos 30%. Evidentemente que o primeiro ano é meio complicado, porque a gente vai pegar uma casa meio desarrumada, mas eu tenho certeza que já no final do nosso mandato nós estaremos alguma coisa em torno de 30%. O que vai significar isso daí? Alguma coisa entre 5% a mais na educação, seria alguma coisa em torno de 18%. Deixa eu fazer uma perguntazinha aqui a você, que eu não estou lhe imputando esta responsabilidade. No regime parlamentarista, os candidatos prometem dentro da medida, porque sabe, se não cumprir os compromissos assumidos, o governante não tem mandato. Ele cai do governo na hora que não cumprir seus compromissos. No regime presidencialista... No regime parlamentarista que você falou primeiro. No regime presidencialista, o elemento, cumprindo ou não o que prometeu, sendo incompetente ou não, ele cumpre um mandato. Então, o que é que acontece? Os candidatos, e eu vou tirar os candidatos a governador do Acre. Se você pegar as campanhas presidenciais, quando o candidato a presidente da República chega no meio dos médicos, promete priorizar a saúde. Nos meios dos professores, a educação. Nos meios empresariais, a infraestrutura. Quer dizer, então, só existe um orçamento para responder por essas promessas. Eu confesso a você a minha preocupação, eu não estou duvidando que o orçamento do Acre não comporta as promessas que o seu plano de governo está fazendo. Eu confesso a minha preocupação, eu não estou duvidando. Olha só, Narciso, você está falando isso daí, em parte você tem razão, regime presidencialista, né, as propostas são maiores que muitas vezes o cobertor cobre, tá certo? Mas todo mundo faz isso daí. Agora eu quero dizer o seguinte, que eu estou fazendo alguma coisa, eu não fiz nada de espetacular. A única coisa diferenciada que eu estou fazendo aqui é a universidade. Porque escolas de tempo integral, o próprio governo federal tem recursos imensos para isso daí, e é um dos programas do governo, já está sendo executado. Então nós vamos apenas pegar uma carona junto com o governo federal e implantar as escolas de tempo integral, não tem nenhum problema. Então, o custo disso daqui é diluído entre o governo federal e o governo estadual. A única coisa aqui é a universidade estadual, que evidentemente que não será implantada no primeiro ano. Nós temos 4 anos para implantar e começar a funcionar a universidade estadual. Então não tem porquê. No meu plano de governo não tem nada louco. Por exemplo, louco é o que aconteceu lá em 98, que eu ajudei naquela época, o candidato na época, o Jorge Viana, que dizia que ia fazer 20 mil casas populares em 4 anos. Que dizia que ia ter saúde de primeiro mundo, e aí era o Tião Viana que dizia, porque eu estava na reunião no dia em que foi falado exatamente as 3 propostas que seriam divulgadas, e a outra seria os 40 mil empregos, porque só tinha no Acre 50 mil desempregados na época, em 98. Hoje são 158 mil desempregados, segundo o IBGE em 2010. Então, meu amigo, agora eu tenho certeza de uma coisa, o que eu estou dizendo nós vamos fazer, sabe por quê? Porque nós não vamos fazer como isso aqui. Você sabia que tem uma empresa, eu estou com o contrato dela aqui, tem uma empresa que está recebendo do governo do estado
simplesmente um valor de... Está recebendo um valor de R$ 24.253.444,57. Sabe para quê? Uma empresa de fiscalização. Apenas para fiscalizar a construção das ruas do povo, a fiscalizar ruas do povo com esgoto e água. Só para fiscalizar em 22 meses. Agora, será que o Estado não tem um corpo técnico que consiga fiscalizar essas obras? Ô, Narciso, dá licença, isso daqui no meu governo não vai acontecer. Está aqui a cópia do contrato. E o meu governo não vai ter 1.700.000 de empréstimo para poder pagar empresas de pesquisa. Ô, Tião Bocalão, a diferença você se reportou numa questão e bem que seja a última participação nesse bloco, que eu queria dizer o seguinte. Saúde de primeiro mundo, 10 mil casas populares, 40 mil empregos. 20 mil casas populares. 10 mil casas populares. 20 mil casas populares era na época. Dá licença. 40 mil empregos, Faculdade de Medicina, esses que foi um refrões, criado no nosso laboratório de oposição na época, que você não podia saber, porque você estava lá, no Frente Popular, que nós criamos para cobrar do governo. Vamos reparar essa mas verdade. o governo, então o candidato a governo assumiu essas propostas. Porque em Acrelândia, o Tião Viana falou em cima do palanque exatamente isso. Candidato, eu queria fazer uma Em 98, claro. O senhor tem repetido em todos os debates, em todos os programas, que o senhor tem a eleição roubada, né? É roubada, não. Usando um termo mais chulo. E aponta sempre que tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação em que pede a condenação do governador Tião Viana, do senador Jorge Viana. Cassação. Cassação por compra de votos. Mas não, agora... de voto não. Por uso por abuso do poder econômico social. Não deixa de ser uma compra de votos. E recentemente o ministro Gilmar Mendes acaba de absolver todos os acusados. Acabou a sua bandeira? Como é que o senhor viu isso agora? Não acabou a minha bandeira, sabe por quê, Luiz Carlos? O senhor não acredita no Supremo Tribunal Federal? Não, presta atenção. Sabe por que não acabou a minha bandeira? Porque para poder conseguir isso daí, demoraram 4 anos. 4 anos. Esse processo está tramitando lá. Sabe quantos advogados tinha no processo? Defendendo o Tião, o Jorge? Sabe quantos tinha? Puxa lá a relação que você vai ver que tinha 42 advogados e mais um ex-ministro chamado Sepúlveda Pertence. Eu, Luiz Carlos, quando o processo foi para Brasília, fui orientado aqui para poder arrumar um advogado para entrar junto com o Ministério Público para poder tocar o processo de acusação lá. E o que aconteceu? Fui procurar alguns advogados em Brasília. Tinha que ser de Brasília para acompanhar lá. Sabe quanto um advogado me pediu? Um advogado me pediu, o mais barato. Me pediu R$2 milhões. Coitadinho do professor que ganha R$2 mil, como é que assina um contrato de R$2 milhões? Peraí, deixa eu justificar. O custo disso daqui foi altíssimo. Para quem pagou essa conta? É só isso que eu pergunto. Quem pagou essa conta? E por que demoraram, então? Se é que não tinha nada, por que é que demoraram tanto tempo para poder julgar e vieram julgar Mas quem julga considerando fazer a justiça brasileira? A justiça brasileira, o senhor sabe como é que funciona. O senhor acha que essa sentença... Só fazer uma observação no que ele disse. Só fazer uma observação. Quer dizer que você prefere acreditar na competência dos advogados e não na justiça do Supremo? Ué, tantos advogados fazendo esse trabalho aqui, evidentemente que eles devem ter achado, sei lá o quê, alguma escapatória e justificaram, e o juiz e o ministro aceitou. Agora, mesmo com essa decisão, o senhor continua achando que ele tomaram a eleição? Não achou não, eu tenho certeza, porque o abuso era visível, o abuso do poder econômico e político. Um mar de bandeiras vermelhas que tinha em 2010 na cidade era coisa de doido. Coisa que não tem esse ano. Vocês já repararam como não tem bandeira vermelha? Tem mixaria de bandeira. Não, tem mais pouco. Eles não estão conseguindo colocar a bandeira, Narciso. Não estão conseguindo colocar porque o povo não quer votar mais no PT. Essa é a diferença. Então o abuso do poder naquele momento era grande. E eu acabei de dizer, a quantidade de gente na rua vestida de vermelho era monstruosa. Entendeu? Então, é isso. Quer dizer, houve realmente... A legislação também proíbe hoje, né, Bocalão? Pois é, inclusive me parece que foram presas blusas vermelhas, hoje ou ontem, não sei, no local de confecção de blusas vermelhas. Aí. Mas eu posso voltar ao programa novamente? A última pergunta. A última pergunta. Tudo bem. Última pergunta.
Eu achei interessante, e realmente eu considero interessante aqui, esse novo modelo econômico na área de produção, do seu programa Indústria, Ciência e Tecnologia. Você disse que irá incentivar a produção de alimentos e produtos agropecuários e florestais. Como é que é isso? Que produtos serão incentivados? Bom, já disse, eu nunca abro mão de dizer que eu quero comer o arroz do Acre, o feijão do Acre, o tomate no Acre, entendeu? Todos os produtos aqui no Acre, inclusive a soja, coisa que muita gente não aceita, mas eu acho que o Acre só vai desenvolver mesmo, ter produção agrícola em alta escala com soja, porque soja é um produto que você pode mandar para o porto aqui de Porto Velho, que fica a 500 quilômetros aqui, coisa que está vindo de 1.500 quilômetros lá no Mato Grosso para Porto Velho. Então, nós estamos próximos de um porto, tá certo? E depois, se a gente tiver a produção da soja, a gente vai ter uma indústria de soja. O óleo de soja aqui, que vai para o Peru, vem todo da Bolívia. O óleo de soja no Peru custa o dobro do óleo de soja daqui do Brasil. Então, veja, nós temos uma porta grande aqui. Milho, todos os meses, a Bolívia aqui, os primeiros municípios da Bolívia, importa em torno de 2.000 toneladas, presta atenção, 2.000 toneladas de milho vindos do Mato Grosso. Quer dizer, são coisas que nós podemos produzir aqui, inclusive para o nosso consumo e para a gente exportar também. Os florestais, o PT, desde 98, e o Narciso lembra disso, eles falavam que nós íamos basear a economia exatamente na economia florestal. Nossa economia seria baseada na floresta, que iam produzir fármacos, iam produzir óleos, ia aproveitar madeira, essa coisa toda. E até agora, 16 anos depois, o que está acontecendo? Eu não vi. O que eu vi foi que destruíram a floresta antimari, porque fizeram um manejo onde tiraram madeira de 30 centímetros, e isso daí não pode. Eu já fiz manejo, o primeiro projeto de manejo florestal madeireiro do Acre foi em 1997, que dois professores da universidade fizeram. Para quem? Para o Bocalum. E nós executamos durante um ano esse projeto de 1.000 hectares. Eu não podia deixar de fazer e não quero mais nem o meu segundo depois. Você sabe que eu posso garantir a você, e você pode confirmar, que eu sou amigo íntimo, particular, há 50 anos, do Zé Agripino Maia, senador da República, com quem falo toda semana com ele. Pode testar. Eu sei disso. E acompanhei o seu dilema, a sua angústia de sair do PSDB e chegar no DEM. Por quê? O senhor se sentiu expulso, o senhor se sentiu forçado a sair do PSDB, e que razões o levou a sair do PSDB e para o DEM? Candidato, por gentileza, rapidamente. Bem rápido. Não, veja só, Narciso, eu já disse que eu não quero mais voltar àquilo. Eu peço para as pessoas que tiverem dúvida, peça a cópia da ata do dia 24 de julho do ano passado, está lá todos os motivos que me fizeram deixar o PSDB. E aí eu deixei o PSDB, fui muito bem acolhido pelo seu amigo, que eu sabia que ele era teu amigo, né, pelo Agripino Maia, como ele me recebeu no Democratas, como ele está dando um tratamento especial para nós aqui no Acre, e eu fico muito contente com isso, e quero que a próxima vez que você falar com ele, diga, olha, o Bocalum disse de público, né, que ele está muito contente com o tratamento que o Democratas, especialmente o Agripino Maia, falei com ele ontem, está nos dando. Mais então, de 20 minutos. É isso que eu quero deixar bastante claro. Eu acho que nós estamos aí, reta final de uma eleição, não adianta ficar desenterrando coisas, e não é o meu objetivo, eu jamais vou fazer esse tipo de coisa. Eu só quero o seguinte, eu quero que o Márcio tenha boa sorte, né? Eu também peço a Deus muita sorte para que eu possa tocar o projeto. Mas desejo boa sorte pro Márcio. Desejo boa sorte para ele, desejo para o Tião Viana e desejo para mim também. O que a gente precisa é que o povo olhe todo mundo e veja quem tem a maior capacidade de gerenciar o Acre e quem está com as melhores propostas. É esse o caminho. Candidato, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Não tem para os outros. Não tem para ninguém. Levou muito tempo. Que legal, mas foi boa. Foi bom o debate. Foi muito bom porque a gente esclareceu muita coisa. Eu fiquei muito contente, apesar de vez em quando a coisa calorou aqui, mas é assim mesmo. Afinal de contas, está um contra 3 praticamente, né? Absolutamente não. Então, na realidade, eu quero só pedir a você, meu amigo, olha, é muito legal isso aqui, eu acho que foi bom, para mim foi ótimo. Eu só quero que você entenda o seguinte, eu quero ser governador do Acre, mas quero ser um governador diferente. Eu quero ser um governador que vai cuidar de gente, que cuide das pessoas. Eu quero cuidar de verdade da saúde. Quero acabar com as filas que nós temos na saúde. Tanto seja para cirurgia, filas para exames, filas
para consultas, que é incrível que a gente encontra por essa cidade, por esses municípios. É incrível como está a segurança pública, as pessoas trabalhando atrás das grades. Quantos comerciantes trabalhando atrás das grades? Comerciantes que citaram para mim, teve um comerciante que me citou que foi roubado 11 vezes. Como é que pode um negócio desse? A intranquilidade é muito grande. Nós vamos colocar a polícia na rua, vamos fazer concurso para 3.200 policiais, vamos contratar os 4.000 professores que estão de contrato provisório, a gente vai abrir um concurso para suprir essas vagas. Evidentemente que eles terão a chance também de poder entrar nesse concurso e se efetivar, porque não dá para trabalhar com professores que não são efetivos. Nós queremos produzir no Acre, como eu disse, comer o arroz do Acre, comer o feijão do Acre. É esse o caminho que eu sonho. Dinheiro não cai do céu. Dinheiro só vem de um jeito, com muito trabalho. E é por isso que o meu projeto é produzir para empregar. Lembra do que aconteceu com Madeira? Não quero que aconteça mais isso no Acre. Agora, quero aproveitar e pedir e dizer, meu número é 25 ao Bocalum. Lhe peço um voto de confiança e me dê essa oportunidade. 2010, a minha eleição foi tomada, mas agora, em 2014, será o segundo turno de 2010. Eu peço que você entenda isso. Me ajude. O nosso senador é o doutor Roberto Duarte, um homem competente, um advogado, preparado, jovem. Me dê essa oportunidade, dê o voto para o Bocalum e para o Roberto Duarte 333. O meu vice todos conhecem. De Cruzeiro do Sul, um homem de Deus, um homem preparado, que defende a família. Foi um exemplo para nós lá na Câmara Federal. Nos dê esse voto de confiança, verão um Acre novo e diferente. Fiquem todos com Deus. Obrigado, candidato. Só acho que o senhor comete uma injustiça conosco. Deve ser estratégia sua de campanha ao dizer que são 4 contra 1 aqui, até porque eu tenho certeza que nos últimos 12 meses nenhuma outra emissora o recebeu tantas vezes aqui, repetidas vezes em toda a programação da TV Rio Branco. Muito obrigado aos nossos debatedores, Narciso Mendes e Osmir Lima, ao jornalista convidado Luiz Carlos Moreira Jorge, em especial, meu muito obrigado ao candidato Tião Bocalum e a você que nos acompanha aqui todas as sextas-feiras. Na sexta-feira que vem nós encerraremos essa série de 4 sabatinas com os candidatos ao governo. Obrigado e até lá.